Vamos falar dessa bomba que teve ontem, uma audiência de instrução, julgamento e conciliação. Foi um combo, uma tentativa ontem entre Davi e Mani. Mas eu vou começar, Sônia, atualizando esse caso de onde a gente parou. Que a gente tinha parado na notícia que a Mani havia pedido investigações sobre o vazamento de processo e tal. Depois do que a gente falou aqui no programa, a juíza se manifestou sobre o pedido da Mani. Ela disse o seguinte... Considerando o pedido de investigação em que pese jamais ter existido qualquer situação semelhante na condução de processos nesse juízo, esclareço que serão adotadas medidas de apuração aos órgãos competentes. E aí a Justiça deu 5 dias para a Mani embasar melhor as acusações dela. Sobre servidores, estagiários, terceiros que possam estar acessando o processo. Deu 5 dias para o advogado compilar tudo, entregar para a juíza, para eles remeterem aos órgãos competentes. Mas a juíza já deu meio que uma lapada assim, né? Que ela falou, jamais existiu qualquer situação semelhante nos processos desse juízo, né? Ela defendeu a justiça de uma certa forma, né? E aí a juíza marcou a audiência para o dia 27 ontem, às 13h30. Então, essa audiência ontem estava marcada para 1h30 da tarde. Aí, no dia 19 de novembro, essa audiência foi marcada para o dia 27, mas no dia 19 de novembro, a Justiça perguntou que provas... vou abrir um prazo para vocês trazerem mais provas para essa audiência, mais as provas testemunhais. Sabe quantas testemunhas a Mani rolou para o processo, para a instrução de ontem, a audiência? 7 testemunhas. Nossa. E o Davi rolou apenas 2. Quem são as 7 testemunhas da Mani? Achei que fossem 8, são 7? Essas foram 7. É porque eu acho que contou com o depoimento também, Davi, essa coisa. Mas, na verdade, assim, ela levou 7 testemunhas. Quem são essas testemunhas da Mani? Isabel Cristina dos Santos, enfermeira, Maria do Socorro, assistente social, Cleidson Ferreira, analista de suporte, Tiago da Cunha Lopes, militar, Marcelina Lima Ferreira, técnica em enfermagem, Igor Paim Santos, atendente e segurança, Luiz da Silva Simões, professor. Um time que ela levou aí. É um militar, pelo que a gente está vendo aí, porque o Davi serviu o exército. Será que tem a ver com alguma coisa? Ela pegou algum militar ali, porque a barraca dela era do lado do quartel, né? Do hospital, na frente do hospital. Assistente social, enfermeira, tem um professor, tem uma lista aí grande. Que a gente sabe, né, de onde vem. Pessoas ligadas a ela. Pessoas ligadas a ela mesmo, do convívio dela. Ele só 2 pessoas. Ele só 2. E ela quer impugnar isso. Isso, né? Aí que o bicho pega, porque a Mani tá agressivíssima nesse processo. Porque ontem terminou a audiência e ontem mesmo, com a data do dia 27, ela já peticionou pedindo para invalidar as únicas 2 testemunhas do Davi. Mas aí o que acontece? O Davi, antes da audiência, ele alegou o seguinte, porque não havia ainda uma obrigatoriedade para a Mani participar presencialmente. Poderia ser chamada de vídeo. Não foi porque ela quis, não. O Davi falou que queria o depoimento dela pessoal. Cara a cara, para o advogado fazer pergunta. Ele disse o seguinte, o depoimento pessoal da Mani se faz necessário, caso ela não compareça, ou comparecendo, se ela se negar a depor, por pedir a invalidação do processo. Então, ela teve que comparecer sob pedido do advogado do Davi, sob pena de nulidade processual. A Mani solicitou essas testemunhas, 7 testemunhas dela. O Davi arrolou para essa audiência de ontem o Danilo de Santana Souza e a Marinalva Almeida dos Santos. Eu não vou explicar quem são, porque a própria Mani está fazendo um pedido aqui, explicando a relação. Vou explicar para vocês direitinho o que ela alega. Porque ontem terminou a audiência,
ela já entrou com uma petição pedindo para que as duas testemunhas do Davi não sejam aceitas no processo. As únicas duas testemunhas. Que isso, gente? Pois é, acho que as duas valem mais que as 7 dela. Pelo jeito. Pelo jeito. E aí, o que ela está alegando sobre o Danilo de Santana Souza? Então, quer dizer, ontem teve audiência para colher depoimento das testemunhas, as provas testemunhais. Então, a gente agora vai ter que esperar a juíza decidir se vai aceitar invalidar ou não.